Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal, o Plano da Vida, Nivaldo aqui falando. Hoje nós estamos num ambiente um pouco diferente, então estou aqui em casa, aqui num espaço que eu utilizo aqui para estudar, para treinar, para ensaiar, um estúdio aqui. Esse quarto já foi outros espaços aqui para os filhos cresceram, então acabou sobrando aqui e acabamos montando aqui um estúdio de guitarra aqui, onde eu pratico, onde eu fico ensaiando e fazendo barulho, né? Então estamos até com um copo aqui, ó, Iron Maiden aqui, cadê a câmera aqui? Iron Maiden aqui, então é um espaço bem bacana e quis trazer vocês aqui nesse espaço para a gente gravar e falar hoje sobre um ponto bem interessante, a gestão do tempo. Então, muitas vezes a nossa vida é corrida, a gente acaba atropelando tudo e a hora que vê a gente não teve tempo de passar com a nossa família, de fazer o que a gente queria, de ler aquele livro, de assistir. Então, é o assunto hoje desse vídeo. Você já pensou sobre a gestão do seu tempo? O que você tem programado para fazer no seu dia? O que você tem conseguido realizar ao longo do seu dia, da sua semana? Hoje vamos falar um pouco sobre isso. O que tem tomado todo o tempo da sua agenda, da sua semana, da sua vida? Essas atividades aproximam você do seu sonho, do seu propósito ou distancia? Então no nosso plano da vida, aqui nesse e-book que tem gratuito aí para fazer o download, nós debatemos um pouco sobre os pilares ali para tentar encontrar na nossa vida uma distribuição do tempo, de maneira que a gente realize ações que aproxime você aí do seu sonho, dos seus propósitos. Então, dentro dos pilares, saúde, lazer, educação, trabalho, então a gente tem que dividir todo o tempo, de uma maneira que a gente seja o máximo produtivo. Então o tempo ele é dividido assim de uma maneira 24 horas por dia para todo mundo, ele é democrático, então todo mundo tem o mesmo tempo. Algumas pessoas conseguem executar com muita eficiência essa atividade do dia a dia, outras pessoas ficam meio perdidas e quando passa o tempo, falam, não consegui realizar tudo o que eu queria. Uma das dinâmicas aí que eu quero trazer hoje aqui para este vídeo é o uso do calendário, do Google Agenda, de uma agenda de papel, mas o Google ele é gratuito e ele funciona muito bem aí para as pessoas, para quem trabalha, para quem estuda, seja qualquer atividade. Então, nessa agenda você vai lá e vai colocar todos os seus compromissos. Então, só de colocar os compromissos ali na agenda, muitas vezes você já tira da cabeça, consegue dormir até um pouco melhor. Por quê? Muitas vezes a gente vai dormir preocupado, Nossa, eu preciso lembrar de fazer isso, preciso lembrar de anotar aquilo. Então, anote tudo, digite lá, ou no papel, e a hora que você vê vai chegar o momento desse compromisso que você anotou. Sabe quando a gente encontra um amigo e fala, que não vê há muito tempo, e fala, vamos marcar um café, vamos marcar um café, quando? Um dia desse. Um dia desse não tem na agenda. Então, às vezes, esse café acaba não acontecendo porque não marcou, não achou ali uma data. Eu tenho uma história interessante disso daí. Eu estava para viajar, nós fomos para a China visitar lá um fornecedor, e eu encontrei um amigo bem uma semana antes ali de ir para a China. E aí ele falou, vamos marcar um café? Eu falei, vamos marcar, vamos abrir a agenda aqui, vamos ver. E eu poderia marcar só para daqui 2 meses. Ele achou engraçado, pô, café daqui 2 meses, Mas nós deixamos marcado. E o que aconteceu? Chegou os 2 meses e tomamos café. Então, isso é comum. Você encontra uma pessoa, a pessoa tem compromissos, ao longo do dia, ao longo da semana. E aí você já marca, para outra semana ou para daqui 2 semanas. Então, essa questão de anotar na agenda é muito interessante, me ajuda bastante. Então fica aí uma dica,
interessante aí para o seu dia a dia também, né? Temos uma frase aqui: How do you spend most of your time? É do livro do Simon, que eu tenho falado bastante aí, do What's Your Dream? E ela, traduzindo, é como você gasta a maior parte do seu tempo, né? Então ela faz você refletir como você tem utilizado o seu tempo. E nós temos que dividir esse tempo dentro de alguns pilares, né? De trabalho, sem dúvida, educação, em que momento que você vai ler, né? Eu tenho comentado já que eu estou lendo a Bíblia, e em que momento eu estou lendo? Também já falei que é no café da manhã, enquanto estou ali tomando café da manhã, leio uma página ou 2 páginas. Só que se fizer isso com regularidade, ou aquele dia que se empolgar e ler mais que uma página também, ótimo. E se fizer com regularidade, em breve se termina a leitura daquele livro. Mas se você não dedica o tempo para a leitura, não vai ler nunca, né? Porque tudo nos toma o tempo. Então temos aqui as guitarras, né? Que eu gosto bastante, já comentei sobre isso daí, que comecei a aprender a praticar, a aprender música, a estudar música depois de mais velho, então é mais difícil para quem é adulto aprender os dedos, né? E também a principal dificuldade nem é só os movimentos dos dedos, é a gestão do tempo. Por quê? Um adulto tem, né, sua agenda ali com muitos compromissos profissionais e pessoais. Então, esses compromissos acabam tomando todo o tempo e você acaba não praticando a aula da guitarra ali, aquele exercício, e aí você volta na aula na outra semana, você não evoluiu. Então, para isso, eu também, 1 ano atrás, aí, comecei a acordar mais cedo e dedicar 1 hora por dia, antes de iniciar o dia ali, se possível, praticando a guitarra. Então isso ajudou bastante a evoluir nos exercícios, nas técnicas ali, para poder ir aprendendo a tocar guitarra. Então em um outro vídeo a gente coloca ali e toca uma música, né, um trecho maior aí da música. Mas isso mostra o quê? Dedicação e evolução de todo dia, resiliência de todo dia você está insistindo e vai. No comecinho você só fica ali 1 hora exercitando os exercícios mesmos ali de música, mas não sai música, só sai barulho. Mas depois vai evoluindo. Isso também é numa caminhada, é na academia, numa caminhada você quer correr, mas ainda não tem resistência. Você tem que ir treinando todo dia ou com uma certa regularidade, com uma frequência. Não adianta ser uma vez na semana querer correr 10 quilômetros, depois não corre mais, né? Vai ser difícil. Então, se você tem uma regularidade, para quem treina, sabe muito bem disso aí, né? Quem treina de alta performance tem técnico, né? Tem toda uma planilha lá para acompanhar, software para acompanhar. Mas para quem treina de uma maneira amadora, só para manter uma qualidade de vida, sabe que tem que sempre estar correndo. Para quê? Para ir evoluindo e poder um dia correr uma maratona, correr uma São Silvestre. Então, tudo está relacionado ao seu propósito. Então, qual é o propósito no pilar de saúde, de esporte? Então, pode ser esse. Pilar de leitura, educação, fazer um curso, fazer 2 cursos, quando que você vai estudar. É claro que tem um momento da vida de algumas pessoas que são jovens, às vezes está na faculdade, e o trabalho e a faculdade já toma todo o tempo, ou a maior parte do tempo, né? Então, um dia desse eu estava conversando com uma prima e ela está na faculdade. E o que acontece? Toma todo o tempo a faculdade e o trabalho, mais ônibus, deslocamento. Mas, mesmo assim, sobra o final de semana. Então, procure no final de semana encaixar e dividir o seu tempo ali nessa gestão eficiente para todas as atividades que a gente deseja. Outro ponto muito importante é o relacionamento com a família. Então eu tenho 2 filhos, né? E a gente tem que dedicar um momento para os filhos. Então pode ser um momento no almoço, no jantar, um momento no final de semana. Os jovens também têm uma rotina diferente dos adultos, né? Eles têm os amigos deles, querem sair, querem conversar sobre outras coisas, mas é importante um momento ali para visitar os avós, se forem vivos. Por quê? Senão a gente acaba deixando e
né, os jovens acabam não indo. Momento da fé também. Então, se você participa de alguma religião, segue alguma religião, vai na igreja, né? Então você tem ali o momento do culto, da missa. É no domingo? É todo domingo? Então é importante você... E isso não precisa anotar na agenda, né? Mas fixar e manter uma regularidade, igual a academia, igual a guitarra que eu estava falando, manter uma regularidade de ir na missa, uma frequência, todo domingo. Então, vá lá. Se foi viajar, será que não tem uma igreja próximo de onde você está? Então, nós nos esforçamos para ir em igrejas mesmo quando nós estamos viajando. Então, já fui em Rondônia, que eu estava lá com o meu pai e meu filho, né, viajando lá, e tinha uma igreja, lá fomos lá na missa. Já no intercâmbio que eu fiz lá na Inglaterra, eu comentei já em outro vídeo sobre isso daí, e lá a gente frequentou quase todos, foram 2 meses, quase todo final de semana nós estávamos em igreja, lá assistindo a missa. Então, vai da sua fé. Não estou falando que precisa ser da igreja católica, mas pode ser um culto, pode ser uma oração que você faça com frequência todos os dias, enfim, são esses alguns pontos aí que têm me ajudado na minha gestão do tempo, na minha rotina, na evolução da vida. Como o dia ele é único para todo mundo, cada um faz a sua dedicação ali de atividades, diferente de outras pessoas. Pode prestar atenção, tem pessoas lendo livros no ônibus, na hora do almoço, enquanto come, enquanto toma um café. Então essas pessoas, né, provavelmente se programaram ali de ler um livro, 2 por semana, por mês, por ano, não importa, mas elas se programaram e escolheram aquele momento do dia para fazer a leitura. Então tá tudo bem, foi o momento que eles tinham para fazer a leitura. Principalmente, como eu tenho comentado, nós que trabalhamos e né, já estamos numa rotina do dia a dia, é mais corrido. Então a gente tem que evitar todas aquelas ações que nos distanciam do nosso propósito. Então, se é a leitura, se é um plano estratégico que você tem que realizar, se é algo para evoluir no seu trabalho. Hoje, tantas ferramentas, tantos recursos que existem, que de maneira que a gente tem que se capacitar toda hora para ser um bom profissional na sua área. E para se capacitar, em que momento que você vai se capacitar? Então, o seu concorrente, o seu colega, ou até outra pessoa de outro local, de outro país que trabalha na sua área, está se capacitando. Então, é importante nos mantermos atualizados através de cursos. Então, nós temos um vídeo aqui só sobre, falando essas questões assim, de educação. Pode ser através de cursos, faculdade, Senai, cursos online, né? Então, pode ser através do YouTube, você tem muito material gratuito, mas necessita tempo. Por exemplo, eu na academia, quando estou ali na bicicleta da academia, eu coloco lá um fone e fico assistindo os vídeos em inglês, né, para treinar o inglês e também aprimorar o conhecimento sobre algumas áreas. Então, você também poderia estar utilizando esse tempo, né, porque é o momento que você está ali fazendo uma atividade e colocar um fone de ouvido e assistir, né, algo que de repente você vai estar melhorando alguma das técnicas que você queira. E isso, por isso que nós temos aqui os objetivos gerais, né? Então a gente coloca aqui, né, nos nossos pilares os objetivos gerais, saúde, lazer, objetivos econômicos, contribuição. Em que momento você vai fazer uma contribuição, um trabalho voluntário? Algo que você faz para se sentir melhor? Crença, que entra a questão de fé, educação e viagens. Viagem, você vai viajar nas férias. Quando as suas férias? As férias pode ser em momento ali, se você for professor é no momento que todo mundo pega as férias, né? Os alunos também, quem estuda. Mas se você trabalha numa outra empresa, pode ser que você consiga pegar férias fora dos momentos ali, né, de pico, no meio do ano ou no final do ano. Então é interessante
para você se programar. E aí entra de novo o calendário, a agenda, essa prática que nós estamos falando nesse vídeo de hoje. Dentro de todas as necessidades que você tem que ver o que é importante, né, e o que é urgente. Então, algumas coisas são muito urgentes. Você teve um problema no dente, você está com alguma dor, precisa ir no médico, no hospital, é urgente, né? Não tem como adiar. Algo importante que você vai iniciar hoje e vai ver o resultado a longo prazo, que é o exemplo que eu estava falando da guitarra, também da corrida, algo que você vai ter uma evolução, né? Você não vai conseguir em curto prazo. Então, de novo, a gente está falando de curto, médio e longo prazo, que eu já comentei em outros vídeos. Então é interessante a gente ter essa noção do que é curto, médio e longo prazo, o que é importante, o que é urgente, de maneira que você possa, num final de semana, num domingo, às vezes, antes ali de dormir ou no meio da tarde, dar uma olhada na sua agenda. O que você tem de importante para essa semana? Então, o que você consegue encaixar a mais durante essa semana? Então, você tem alguma feira para visitar, você tem que viajar, vai para São Paulo, no meu caso aqui, ou não. Você tem reuniões ao longo da semana. Em que momento que você vai na academia, em que momento que você vai fazer a leitura que eu estava comentando. Então, é você que tem que pensar ali na sua agenda. Então, deixe seus comentários aqui, se tem sido fácil você fazer a gestão do seu tempo. Eu sei que não é fácil, né? Mas qual ferramenta vocês utilizam para facilitar aí o seu dia a dia, o seu controle do seu tempo? Então, estamos chegando aqui no final desse vídeo. Eu deixo essa pergunta para você, né? O que você tem feito com o seu tempo? Não é uma questão de fazer mais atividades. Não. É de fazer algo que é importante para você. Algo que faça você alcançar o seu sonho. O Simon, no livro dele, What Your Dream, ele fala: o que você pode fazer nas próximas 24 horas que vai aproximar você do seu sonho? É algo interessante. Às vezes pode comprar um livro. Vou comprar o livro. Vai chegar o livro, vou iniciar. Então já é algo. Pode ser se matricular em um curso, porque aí você vai aprender um idioma novo. Então vai lá na escola e faça a matrícula. Procure. Ah, mas é pago. Existe, como eu comentei, muitos materiais gratuitos. Então eu mesmo conheço vários aqui. Mande aqui, eu mando um link para vocês de alguns cursos online de inglês aí, gratuito. Né? No YouTube tem vários aí que eu sigo e existem outros. Então é a gente fazer o que é importante. Então deixe seus comentários aqui para a gente ter essa ideia. Valeu, né? Toquei um trechinho de uma música aqui que eu estou ensaiando, aprendendo, na verdade aprendendo, né? Uma diferença entre ensaiar e aprender. Aprender você não sabe tocar ainda. Ensaiar, no meu caso aqui, eu já vou ensaiar algo que eu já sei. Então essa eu estou aprendendo. Não vou falar o nome da música não. Se alguém conhece, depois mande aqui nos comentários. E aí entra, né, todo esse assunto deste vídeo que eu estava comentando sobre gestão do tempo. E a gente vai ficando feliz de alcançar um dos objetivos. Nesse caso, a hora que eu terminar e tocar bem essa música, com certeza eu vou ficar bem feliz. Então, para isso necessito sempre estar praticando. Deixe seus comentários. Muito obrigado por assistir os vídeos aqui do nosso canal. Aquele abraço, fiquem com Deus. Até o próximo.